Olá, boa noite. A Record Interior dá sequência às sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. As entrevistas são ao vivo no SP Record, com transmissão simultânea no Play Plus. Esse conteúdo, na íntegra, será reapresentado no Balanço Geral e estará disponível no canal da Record Interior no YouTube. Serão 21 encontros com candidatos das cidades de Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, Araraquara e Barretos. Nesta primeira semana são entrevistados os candidatos a prefeito de Ribeirão Preto. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de representantes dos partidos. Cada candidato terá 19 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. Hoje é a vez do candidato Jorge Roque, do PT. Jorge Roque tem 46 anos, é advogado, graduado em Ciências Sociais, separado, tem uma filha. A coligação Amor por Ribeirão une os partidos PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede e PMB. E tem como vice Artemísia Torres, do PSOL. Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. Primeira pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse é por que o senhor quer ser prefeito de Ribeirão Preto? Bom, primeiro quero agradecer o convite, É importante essa sabatina que vocês estão fazendo para a população conhecer os candidatos. Quero cumprimentar também a todos e todas que estão nos acompanhando, através das diversas redes. Eu pretendo ser prefeito e nós estamos muito confiantes que vamos chegar, porque Ribeirão faz 20 anos que ela está estagnada. E nós precisamos ter um projeto de desenvolvimento para a cidade. Nesse caminho, nós estamos propondo trazer aqui, criar um polo do hidrogênio verde. Para quê? Para ter emprego de qualidade, renda, E Ribeirão está mais ou menos sem vocação. E como o último ciclo de desenvolvimento foi aberto com o Proálcool, lá na década de 70, e nós estamos passando no mundo por um processo de renovação energética, nós precisamos também acompanhar aí a história para não ficar para trás. Então, nós temos um projeto. Temos apoio do governo federal para isso, teremos, tem linha de crédito só destinada para isso. Então, isso é um dos pontos fundamentais do nosso programa. O outro é a nossa característica, a característica da nossa Frente Popular, que é fazer desenvolvimento, mas com justiça social. Nós precisamos ter políticas públicas consistentes para distribuir renda na nossa cidade e para que Ribeirão seja uma cidade rica, próspera, como é, mas que seja rica e próspera para todos. Candidato, vamos nos transportar para o dia 1º de janeiro de 2025. O senhor sendo eleito, qual seria o seu primeiro ato de governo? Tem 3 pontos que são emergenciais ao nosso ver. Um, a questão da habitação. Hoje nós temos diversos núcleos de favelas em Ribeirão Preto. Então esse nós queremos equacionar. Eu tenho como advogado atuação em comunidades, na resolução de problemas em comunidades. Então nós queremos regularizar, fazer a regularização fundiária ampla e a urbanização onde já couber a urbanização. Então, isso é um compromisso nosso de vida. Outro ponto que a gente quer já começar a lidar é com a questão da saúde. Nós sabemos que hoje as filas para agendamento de consultas nas UPAs são muito grandes. E nós pretendemos ampliar, multiplicar por 3 as equipes de saúde da família, que isso consegue desafogar um pouco as UPAs, as UBSs, e é algo que tem resposta imediata. E o terceiro ponto é manter a escola aberta aos finais de semana e também nas férias. Por que isso? Tem criança que só faz a refeição digna, decente na escola. E também nós podemos, aos finais de semana e nas férias, dar outro tipo de formação cultural, esportiva, de idiomas, além da refeição. Candidato, a gente vai detalhar o plano de governo do senhor, as propostas que o senhor tem para os eleitores, mas antes vamos falar um pouco de posicionamentos aí políticos, A coligação do senhor tem entre os partidos o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira. No PMB tem alguns candidatos que são ex-vereadores que foram afastados na Operação Sabandija. Isso é um desconforto para o PT? Não, o PMB, nós temos uma aliança em outras cidades também. São Paulo, por exemplo, está apoiando o candidato da nossa frente, que é o Guilherme Boulos. E aqui foi natural esse diálogo. Eles vieram com propostas interessantes, consistentes, inclusive sobre o centro administrativo, que nós vamos manter no centro da cidade. Eles trouxeram essa proposta sobre o esporte.
Então foi uma aliança que a gente conversa com todos os partidos, foi um apoio importante para nós. Agora, a gente vive, né, não há como a gente fugir dessa situação que a gente vive hoje em âmbito nacional e aqui no governo do estado, enfim, dessa polarização, né? Nas últimas eleições, se a gente analisar o resultado das pesquisas, mesmo não se elegendo, o ex-presidente Jair Bolsonaro venceu aqui em Ribeirão Preto e também em boa parte das cidades da nossa região. Como é que o PT pretende contornar essa situação aqui na cidade? Convencer o eleitor dessa possibilidade do senhor ser prefeito? Nós fizemos uma frente que, na verdade, tem 8 partidos, né, que 2 não estão ainda em comissão provisória. Da última vez que nós conseguimos fazer uma frente dessa maneira, nós vencemos as eleições. Então, nós estamos muito convictos de que temos grande chance de chegar. E as pesquisas têm mostrado o nosso crescimento. E nós estamos com um discurso amplo de desenvolvimento e conseguindo atrair setores que estão até fora um pouco do nosso espectro político, com esse programa de governo que nós criamos a muitas mãos. Então, nosso eleitorado, que é o eleitorado do presidente Lula, isso nós vamos manter. O Lula teve 27% dos votos em Ribeirão no primeiro turno, 41% no segundo. Esse eleitorado vai se identificar com a nossa candidatura e nós estamos ampliando com a discussão sobre o desenvolvimento. Agora, só para falar um pouco da Sevandija, os outros candidatos também. Tem partidos que estão apoiando, que fizeram parte disso, enfim. Vamos falar agora de plano de governo, candidato. Começar falando de saúde. No plano de governo do senhor, o senhor disse que vai implantar um sistema inteligente de marcação de consultas e exames. Hoje o município tem um sistema de marcação por meio aí de aplicativos. O que o senhor fará de diferente? Se me permite, eu quero começar de outro ponto. Hoje, as UPAs e as UBSs estão sobrecarregadas principalmente por 2 motivos. 2 moléstias que acometem uma parte importante da população, que é a hipertensão e diabetes. Isso tem que ser tratado na atenção primária e não na emergência. Aqui, a curva em Ribeirão está invertida. 50% dos atendimentos estão se dando na emergência e 20% na atenção primária. Segundo os padrões corretos, teria que ser o contrário. 20% na emergência e 50% na atenção primária. Então, nós vamos multiplicar por 3 as equipes de saúde da família. Só isso já vai ajudar e muito a desafogar as UPAs e a UBS. Esse sistema que nós estamos falando, que é inteligente, na verdade chama Cidade Inteligente. Nós vamos, através de aplicativos, né, através da informática, das mídias, colocar a população em contato direto com a prefeitura por meio dessas novas tecnologias. Então, faz parte de um conjunto que a gente está chamando de Cidade Inteligente, que consultas vão poder ser agendadas, exames, e nós vamos, através da nossa política, das equipes de saúde da família, conseguir zerar a fila. Bom, o senhor falou aí de zerar a fila e eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para o senhor com relação a isso. Existe uma lista, a gente está até perguntando isso para todos os candidatos, porque existe uma lista pública que está no site da prefeitura, onde tem ali o tempo de espera dos pacientes para alguns procedimentos. Por exemplo, para uma consulta, né, com um especialista em ortopedia, um ortopedista especialista em coluna, demora até 27 meses para o paciente conseguir essa consulta. Uma cirurgia de varizes, 25 meses. Como é que o senhor prefeito consegue reduzir essa situação, esse tempo de espera dos pacientes? Ampliando a cobertura da atenção primária através das equipes de saúde da família é um ponto. Outro ponto para nós é caro, é que a verba pública tem que ir para a saúde pública. O que está acontecendo hoje? Indo para organizações privadas que não têm dado um bom resultado. Não é por culpa dos profissionais, não, mas por conta do modelo. Então, nós vamos destinar verba pública só para a saúde pública, contratando mais médicos, mais enfermeiros, mais profissionais da saúde em geral e valorizando eles. Com isso, nós vamos conseguir reduzir a fila. E é claro que também caiu muito o número de médicos em Ribeirão Preto nos últimos anos. Nós temos que contratar, tem que investir. Hoje, Ribeirão gasta aproximadamente 900 milhões na área da saúde. Além de gastar melhor, que é o que nós estamos dizendo, nós também temos que investir mais na saúde. Esse é o principal problema da cidade, segundo a população de Ribeirão Preto. Agora, tem que investir com inteligência. Tem um grupo de professores da USP, da medicina e outros profissionais da saúde que estão nos auxiliando nos auxiliaram, na verdade, já está pronto, o nosso programa de governo.
Então, nós estamos com um diagnóstico claro, viu, sobre a questão da saúde em Ribeirão Preto e como resolver, sem demagogia, porque você dizer que vai criar um hospital das clínicas com 80 milhões de reais, um hospital custa para lá de bilhão, entendeu? Então, resolver de forma efetiva a questão da saúde na nossa cidade. Candidato, a gente está quase aí no meio da nossa entrevista. Vou fazer uma pausa aqui. Queria que o senhor definisse seus adversários numa palavra. O André Trindade. Bom rapaz do lado errado. Ismar Menezes. Ele foi retirado da disputa, ao meu ver, de modo injusto. Marco Aurélio Martins. Conheço pouco, mas é um empresário de Cravinhos, onde eu sei. E o Ricardo Silva? Um deputado ligado ao Centrão. Jorge Roque. Alguém que escolheu muito cedo um lado da sociedade, o lado dos trabalhadores, da maioria da população. Candidato, o PT, ele teve como marca isso em outras gestões aqui na cidade, entre as décadas de 1990, início dos anos 2000, o governo participativo. Na época, eram realizadas reuniões nos bairros, onde a população tinha ali o poder de decidir o que poderia, onde esse dinheiro público poderia ser melhor investido. Se eleito, o senhor pretende resgatar isso? Sem dúvida. Nós vamos recriar o orçamento participativo e os governos nos bairros, onde o prefeito vai, com todos os secretários, ouve a população e toma as medidas. Deu muito certo. Não por acaso, naquela época, o nosso prefeito saiu com mais de 80% de aprovação. É o mais bem avaliado da história de Ribeirão. Tudo que deu certo naquela época nós vamos retomar. E também o que tem dado certo até hoje, nós vamos continuar. Agora, Ribeirão, pelo porte, uma cidade próspera, pode muito mais do que está sendo feito hoje. Vamos falar agora de mobilidade urbana. A atual gestão implantou corredores de ônibus aqui no município. Para alguns comerciantes, para alguns moradores, existem alguns lugares onde os corredores estão operando de maneira equivocada. Se o senhor é eleito, o senhor pretende rever esse sistema? Sim. Primeiro que eu quero deixar clara a nossa posição. Corredores de ônibus são importantíssimos para a mobilidade urbana. Isso é unânime entre qualquer especialista, entre todos os especialistas. Então, essa é a posição nossa. Agora, a implementação desse programa de mobilidade urbana não foi dialogada com a população, e em especial com os comerciantes. Então, as obras se alongaram demais. Tem lugares que, ao meu ver, poderia ser só corredor preferencial, fez exclusivo, depois teve que voltar a fazer preferencial. Você tem também que analisar o fluxo, por exemplo, você tem as horas de pico. Nesses horários, ok, ser exclusivo, mas quando não for no horário de pico, não precisa ser. Então, tem que ter ajustes, e para ter ajustes tem que ser dialogado com a população, com os comerciantes. Nós assumimos um compromisso com diversos comerciantes de revisar esse plano, ouvindo de forma democrática, os interessados. Vamos continuar falando aí de mobilidade, agora de transporte público. No plano de governo do senhor, o senhor propõe uma revisão do atual contrato de concessão do transporte público. Esse contrato está em vigor até 2032. Ao mesmo tempo, o senhor propõe ali criar condições para a implantação gradual da tarifa zero, né? Como é que seria isso, essa revisão desse contrato e, ao mesmo tempo, propõe de forma gradual tarifa de graça? Uma coisa tem a ver com a outra. Nós temos que dar um transporte em Ribeirão de qualidade. E a tarifa zero já tem mais de 100 cidades que implementou esse projeto, com modelos diversos. O que nós estamos pensando aqui é criar um fundo, através da contribuição que o empresariado já tem que dar, mesmo por conta da CLT, um fundo municipal que vai viabilizar a tarifa zero. E a revisão dos contratos, nós temos que ter uma prestação de serviço de qualidade, que atenda às metas de qualidade estabelecidas pelo poder público. E aí entra o subsídio, porque a prefeitura já dá um subsídio enorme. Nós temos que fiscalizar a contrapartida. Só para lembrar também mais um ponto, esse plano de mobilidade, a maior parte dele ele foi financiado com dinheiros ainda do governo do PT, do PAC 2. 310 milhões das obras aqui de mobilidade urbana vieram de recursos do PAC 2, assim também como as obras anti-enchente de Ribeirão, as últimas realizadas. Depois não teve mais. Vamos falar de educação agora, candidato. Bom,
Segundo o censo aí de 2022 do IBGE, 2,1% da população de Ribeirão Preto não sabe ler ou escrever. São aproximadamente 11 mil pessoas. E ali no plano de governo do senhor propõe zerar o analfabetismo em 4 anos, caso o senhor seja eleito. Qual que é o plano para fazer isso? Primeiro, que nós temos que garantir vaga para todas as crianças. Isso é uma questão óbvia, mas não ocorre. Segundo, que está tudo interligado, nós temos que ter creche também. Inclusive para as mães poderem trabalhar e estudar. Creche até com período noturno. Em terceiro, nós não podemos acabar com as EJAs, né? Com a educação de jovens e adultos, que hoje ela está em extinção na nossa cidade. Então, isso também é fundamental, a gente manter esse programa. E como que, bom, está falando esse tanto de coisa, como vai ter recurso? Você tem linhas federais para executar esse tipo de programa. Então, em parceria com o governo Lula, nós vamos realizar e erradicar, de fato, o analfabetismo na nossa cidade. E também vamos dar uma formação mais completa para nossas crianças, né, e jovens. Inclusive com um programa de avaliação contínua, do 2º ao 9º ano, que no final de cada semestre faz uma avaliação para aprimorar, para ver onde está dando certo, para ver onde está dando errado e para que as nossas crianças e jovens consigam competir de igual para igual no mercado de trabalho. Porque também eu conheço, assim, caminho muito por Ribeirão. O filho do pobre também sonha grande, também quer empreender, também quer vencer e contribuir com a sociedade. Nós temos que dar as condições para isso. Falar agora de habitação, o senhor falou aí um pouco no início, mas a vice do senhor, ela se apresenta como uma líder comunitária, moradora da favela Nova Geração. Ribeirão Preto tem hoje mais de 100 núcleos de favelas, um levantamento da própria CUFA. Seriam aproximadamente 40 mil pessoas vivendo nessas comunidades. O senhor falou ali no início de regularização, mas além de regularizar, teria uma outra proposta para dar dignidade para essas pessoas? Quando nós governamos aqui em condições muito mais difíceis, nós conseguimos entregar 15 mil unidades habitacionais. 15 mil. Se nós fizermos isso de novo, nós já conseguimos resolver, equacionar o problema das favelas em Ribeirão Preto. E nós agora temos o Minha Casa Minha Vida, o programa também do governo Lula, que nós vamos atuar em parceria. A Coab, ela tem um papel nisso, de organizar esses lotes urbanizados, a entrega, a construção também através de mutirões, coisa que a gente já fez, sabe fazer e funcionou a custo baixo. Então, se tiver vontade política, tem os meios para resolver a questão. Candidato, o senhor propõe também criar uma política municipal de combate ao racismo e preconceitos. Isso envolveria aí diversos segmentos do município, saúde, educação, segurança. Como é que seria isso? Olha, você tem que ter nas escolas, primeiro, uma educação contra o racismo, porque isso é um absurdo, né? Uma aberração nós convivermos com isso. Segundo, que nós temos que ter medidas efetivas para punir quem cometer práticas racistas. Nós não podemos ser conivente com algo que não é civilizado, entendeu? Que é algo que a gente não pode aceitar. Então, nós temos um conjunto de medidas estruturais para combater o racismo e que começa pela formação nas escolas, até também para punir quem praticar esse tipo de ato. Então, inicialmente seria na escola? Também na escola, é simultâneo, né? Mas na escola nós vamos ter uma educação que ensine o respeito, a tolerância, a convivência, a igualdade. Candidato, no plano de governo também do senhor tem a proposta de criar a zona do empreendedorismo na região central, que a gente sabe que em algumas regiões ali, principalmente na região conhecida como Baixada, é um problema. Como é que seria essa zona de empreendedorismo? Isso mudaria essa configuração? Sim, nós também assumimos o compromisso de revitalizar, e na verdade hoje tem um termo até que é mais avançado, que é ressignificar o centro da cidade. O centro ele está muito deteriorado, então você tem que passar por reforma urbanística, mas também você tem que ocupar o centro com atividades culturais. Quando a gente governou, as praças estavam sempre ocupadas, ou com a Seresta, ou com a Sinfônica, ou com atividades culturais diversas. Isso atrai as pessoas para o centro, você mantém seguro o lugar, mantém limpo. Então, você tem que pensar essa questão de forma estrutural. Esse polo do empreendedorismo, o que nós vamos fornecer? Computadores, né, num espaço com ar-condicionado, mentoria e um pequeno capital para a pessoa poder fazer aplicativos, games. A prefeitura vai adquirir
no que for adequado para ela e vai expor, né? Vai ajudar essas pessoas a divulgarem seus trabalhos quando não for o caso de comprar. Isso já tem precedente, que é no Recife, em Florianópolis, que deu muito certo e nós vamos replicar, adaptando, evidentemente, a Ribeirão, essa iniciativa. Isso ajuda a ressignificar e a revitalizar o centro da cidade. Vou pedir para o pessoal parar o relógio aí, por gentileza. Agora, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Eu quero dizer que nossa Frente Popular, ela está apresentando um programa consistente para fazer história aqui em Ribeirão Preto. Para que nós tenhamos uma cidade que seja rica, mas rica para todos, inclusiva, com saúde de qualidade, com educação pública de qualidade, com segurança. Foi no nosso governo, aliás, que foi criada a Guarda Municipal. E nós vamos dobrar o efetivo da Guarda, porque a segurança também é fundamental para a saúde, para a educação, que hoje a cidade está vivendo uma insegurança muito grande. E nós também estamos pensando em desenvolvimento. Precisamos criar um novo ciclo, abrir uma nova porta para Ribeirão e a própria região, a região toda, né, a região metropolitana, crescer. É por isso que nós estamos nos colocando, é uma proposta diferente. Nós já governamos Ribeirão com muito sucesso, vamos voltar a fazer, por isso que nós estamos pedindo o voto no 13 e na nossa Frente Popular. Obrigado, candidato. Obrigado, viu? Nesta sexta-feira, quem participa da sabatina é o candidato Marco Aurélio, do Partido Novo.